boa noite aos queridos irmãos, às queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo alimente as nossas almas sedentas de conhecimentos em busca da nossa espiritualização, conforme eu comentava. Estudar a obra Gênese é um passeio por vários ramos do conhecimento humano à luz da doutrina dos espíritos. Estudar a doutrina espírita é um mergulho aos anais da história universal. Foi exatamente por isso que na introdução do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, Allan Kardec iria dizer que agora a humanidade estava preparada para compreender o conteúdo profundo do estudo à Gênese. Isto na década de 60 do século XIX, em 1868. A humanidade já tinha uma certa maturidade em termos de conhecimento, de pesquisas científicas da sua época. Passados 150 anos, hoje nós temos uma visão ainda muito mais aprofundada, conforme todos vocês estão acompanhando o desenrolar deste estudo fantástico que nos convida a um autoconhecimento do próprio orbe terrestre na qual nós habitamos transitoriamente. É uma casa que eu diria que nos serve de residência há milhões e milhões de anos, há milênios e milênios que nós estamos aqui nas nossas sucessivas reencarnações em busca do nosso aprimoramento espiritual. Porque essa é a primazia do Criador de nos oportunizar reencarnações periódicas que temos ao longo da linha do tempo, nesses últimos 10 mil anos de civilização, 20 mil anos de civilização, estamos nos aprimorando mais do que nunca. Podemos dizer, sem titubear, de que hoje nós estamos bem melhores do que ontem. E amanhã estaremos melhor do que hoje, porque o futuro está sendo escrito com as tintas do presente. As páginas que vai compor o romance da vida universal está sendo escrita ou escrito por cada um de nós. E hoje, nesse nosso estudo sobre esboço geológico da Terra, o período diluviano é um período que vai falar sobre o Pleistoceno, de aproximadamente 5,2 milhões de anos no passado, onde ocorreu a bola de neve. Será que um dia o planeta Terra esteve totalmente congelada? Esse é o tema do estudo de hoje. O período diluviano. Nós temos o Polo Sul e o Polo Norte. E a Antártica, não é? Sabemos que cobre uma parte do planeta Terra. Mas nesse período diluviano, o planeta Terra teve vários períodos que foi encoberto por camadas de gelos gigantescas e que levou milhões e milhões de anos. Então, para que a gente tenha hoje uma introdução de uma aula visual, convidamos, se assim eu posso dizer, dois grandes estudiosos, não é? Que tem um site que fala sobre o esboço geológico da Terra. E esse casal, é um vídeo que Graça vai colocar, ele vai falar sobre o planeta, não é? Que foi chamado bola de gelo.
porque há um equívoco, acredito que há um equívoco. O planeta deveria se chamar planeta água e não planeta Terra, porque há mais água do que terra. Então, vamos assistir agora um vídeo como introdução para os nossos estudos e eu gostaria da atenção de todos vocês. Quando falamos em era do gelo ou em glaciações, muitas pessoas pensam que todo o planeta Terra estava desse jeito, todo coberto por gelo. Mas isso não é verdade. Durante as eras do gelo, a gente tem uma maior cobertura de gelo, tanto na região dos polos como nas regiões montanhosas. Mas se você voltasse no tempo, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, durante a Era do Gelo, você não veria o mundo assim. Mas veria o mundo mais ou menos desse jeito aqui, caso sua máquina do tempo te deixasse alguns milhares de anos atrás, durante o último período glacial. Mas por que o mundo passa por esses ciclos de resfriamento? E quantos já aconteceram ao longo da nossa história? Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e no vídeo de hoje nós vamos explicar o que é uma Era do Gelo, quantas já ocorreram, quais são as evidências que elas deixaram da sua existência e por que elas ocorrem. Era do Gelo, também conhecida como Idade do Gelo, é um período geológico de longa duração, onde as temperaturas globais são menores do que a média, resultando na formação e expansão de mantos de gelo, ou geleiras, sobre os continentes, regiões polares e regiões montanhosas. Ao longo de uma Era do Gelo, existem períodos de extremo frio e maior cobertura de gelo, chamados de glaciações, e períodos mais quentes e com menor cobertura de gelo, os períodos interglaciais. Nós ainda estamos em uma era do gelo, porém dentro do período interglacial, ou seja, entre glaciações. Por isso que a gente ainda vê uma cobertura de gelo, tanto nos polos como nas montanhas, assim como neva em algumas regiões do mundo bastante, assim como aqui no norte dos Estados Unidos, mas não no mesmo volume, na mesma intensidade do que durante um período glacial. O que é muito diferente do clima global durante a Era Mesozoica, a Era dos dinossauros e outros grandes répteis, onde as temperaturas eram mais altas e o planeta não possuía esses mantos de gelo. A Era do Gelo que estamos vivendo agora se chama Era do Gelo do final do Cenozoico, que se iniciou há cerca de 34 milhões de anos atrás. Durante as glaciações, o nível do mar diminui bastante, as calotas polares avançam em direção a latitudes mais baixas e há também o congelamento de algumas regiões oceânicas. Dentro de uma glaciação, há um período chamado máximo glacial, onde há um pico de cobertura de gelo maior no planeta. Ao longo da história da Terra, ocorreram pelo menos 5 eras do gelo. Começando pela Era do Gelo uraniana, ela durou entre 2,4 a 2,1 bilhões de anos atrás. Ela ocorreu provavelmente devido ao surgimento do oxigênio atmosférico, proveniente da atividade das cianobactérias. Esse oxigênio reagiu com o metano presente na atmosfera, diminuindo sua concentração. Como o metano retém bastante calor, sua diminuição fez a temperatura global diminuir. Depois de um bom tempo, nós tivemos a Era do Gelo criogeniana, entre 715 e 635 milhões de anos atrás. Ela teve 2 períodos glaciais, um mais longo e outro mais curto. Nessa época, vários continentes eram ligados, formando um supercontinente chamado Rodínia. A Rodínia começou a se romper devido a uma grande atividade das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. A grande quantidade de magma gerada por essa movimentação liberou muitas cinzas, dificultando a passagem da luz do Sol. Essa foi a Era do Gelo mais severa que nosso planeta já enfrentou. Inclusive, há hipótese de que praticamente toda a superfície da Terra foi coberta por gelo, no que chamamos de teoria da Terra Bola de Neve. A vida só sobreviveu em fontes hidrotermais e próximo a vulcões, ou seja, em lugares bem quentes. A Era do Gelo andino-saariana ocorreu entre 450 e 420 milhões de anos atrás. Uma das possíveis causas dessa Era do Gelo pode estar relacionada com uma chuva de meteoros que atingiu o planeta naquela época e formou uma camada de poeira enorme, dificultando a entrada de luz solar na Terra. E nós temos uma Era do Gelo do passado com evidências aqui no Brasil. Estamos falando da Era do Gelo Karoo, que ocorreu entre 360 e 289 milhões de anos atrás. Ela foi gerada pela expansão das primeiras florestas no mundo, que por causa da fotossíntese acabou aumentando o nível de oxigênio do planeta,
A fotossíntese também baixou o nível de gás carbônico da atmosfera, gerando um efeito estufa reduzido e queda da temperatura global. Os parques do Varvito, em Itu, e Rocha Motonê, em Salto, ambos no interior do estado de São Paulo, possuem evidências físicas da ocorrência dessa era do gelo. E finalmente chegamos na Era do Gelo do Cenozoico, essa que nós estamos vivendo até hoje, que se iniciou há cerca de 34 milhões de anos atrás e que possui vários períodos de glaciações e de períodos interglaciais. Em geral, os períodos de glaciação desta era duram em torno de 100 mil anos, enquanto que os períodos interglaciais duram em torno de 10 mil anos. A última glaciação ocorreu no Pleistoceno, há cerca de 100 mil anos atrás, e é a mais famosa e mais bem estudada. Dentro dela, o último máximo glacial ocorreu entre 24 e 18 mil anos atrás, onde geleiras cobriram a maior parte da Europa e da América do Norte, e o nível do mar era cerca de 120 a 135 metros mais baixo do que hoje. Essa atual Era do Gelo é a tal da Era do Gelo retratada nos filmes, dominada por animais que faziam parte do que chamamos de megafauna, que inclui mamute, tigre-dentes de sabre, entre outros. Uma explicação para essa oscilação entre períodos glaciais e interglaciais dentro dessa Era do Gelo pode estar no ciclo de Milankovitch. Milankovitch foi um geofísico e astrônomo sérvio que, na década de 1920, formulou a hipótese de que variações na órbita e na inclinação do eixo da Terra afetam a quantidade de radiação solar que chega por aqui, alterando drasticamente o clima no nosso planeta. A inclinação do eixo da Terra, que atualmente é de 23,5 graus, oscila entre 22 e 24,5 graus a cada 40 mil anos, e nos períodos de menor inclinação, a Terra recebe menos radiação solar nos polos e, consequentemente, esfria e forma mais os mantos de gelo. Além disso, a cada 100 mil anos, a Terra oscila entre ter uma órbita mais ou menos achatada, o que também afeta a quantidade de radiação solar que a Terra recebe e, consequentemente, o clima. Mas como nós sabemos que todas essas eras do gelo de fato ocorreram, quais são as evidências que elas deixaram? Nós temos 3 tipos de evidências: paleontológicas, geológicas e químicas. As evidências paleontológicas são representadas pelas mudanças na distribuição geográfica dos fósseis. Durante o período glacial, os animais mais adaptados ao frio se aproximam dos polos, e os que preferem um clima mais quente se extinguem ou recuam para mais perto do Equador. As evidências geológicas são as evidências que preservam nas rochas. Por exemplo, no Parque do Varvito, em Itu, nós temos um pedaço de rocha, um sedimento chamado seixo, aprisionado no meio das camadas sedimentares, que foi transportado até o local dentro de um iceberg, antes do iceberg derreter e derrubar o material nas camadas do fundo do lago. Já no Parque da Rocha Motonê, em Salto, existem estrias, marcas na rocha causadas pelo atrito de 2 rochas, sendo que uma delas também foi transportada dentro de um iceberg. As evidências químicas consistem principalmente em variações das proporções de alguns elementos químicos, como, por exemplo, o oxigênio, presente em sedimentos oceânicos e em blocos de gelo. O gelo da Antártica, por exemplo, e as carapaças de foraminíferos nos sedimentos oceânicos nos dão pistas sobre o clima dessa época. Isso é o que chamamos de paleotemperatura. Já que o último período glacial se encerrou há cerca de 10 mil anos atrás, será que nós estamos prestes a entrar em um novo período glacial? E a resposta é... não sabemos. Não é tão fácil assim prever quando que a gente vai entrar numa próxima glaciação. É preciso de muito mais estudo, primeiro para a gente entender o que aconteceu no passado e como aconteceu no passado, para a gente poder conseguir encaixar as previsões do futuro. Além disso, o aquecimento global gerado pela poluição e por gases do efeito estufa acaba atrapalhando essa previsibilidade. E tem gente que até pensa que o aquecimento global pode retardar uma glaciação futura, o que poderia ser bom, entre aspas. Mas isso não é verdade. Nós não sabemos, inclusive, se o aquecimento global vai retardar ou até mesmo acelerar a próxima glaciação.
Inclusive, a onda de frio extremo que atingiu recentemente o Texas, nos Estados Unidos, pode estar relacionada com o aquecimento do Ártico, que tem mudado os padrões de circulação de ar, empurrando massas de ar frio para o sul. Não podemos negar que o aquecimento global está causando um grande impacto negativo para o nosso planeta, e muitas espécies estão sendo extintas diariamente por causa das nossas ações. A Era do Gelo se popularizou bastante na cultura pop após as animações da Fox. E para saber tudo sobre os animais que aparecem nessas adaptações, é só clicar nessa playlist aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Pois bem, pelo que vocês viram aí no vídeo dos dois professores que são doutores na área da paleontologia, a Era do Gelo aconteceu em vários períodos, não é? E o último período dessa Era do Gelo aconteceu aproximadamente há 24 mil anos atrás. O final do vídeo ele diz o seguinte: será que ocorrerá uma próxima Era do Gelo no nosso futuro? Será que o efeito estufa que está ocorrendo na atualidade, de certa forma, está freando para que não venha a ocorrer uma nova Era do Gelo? Porque, pelo que a gente viu ali, que houve vários períodos glaciais, não é? De alguns milhões de anos atrás, como a teoria andino-sariana, que foi um período de milhões de anos onde o nosso planeta ficou totalmente encoberto pelo gelo, né? Ele também falou ali do período carbonífero, onde havia uma quantidade muito grande de fotossíntese com a queda da temperatura e que houve outro período glacial. E tudo leva a crer, é o que nós vamos analisar aqui nos estudos de Allan Kardec, que esses períodos glaciais ele é necessário para a renovação da vida humanoide na Terra, para o ciclo evolutivo de todas as formas de vidas existentes no nosso orbe terrestre. Eu diria, sem sombra de dúvidas, de que todo esse processo glacial fez com que nós existíssemos. Tudo tem um motivo de ser. Se analisarmos de forma muito bem figurada, o figurado, quando o governador espiritual da Terra, Jesus, em uma das suas metáforas, em uma das suas parábolas, afirmaria que uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento do Criador. Então, a Era do Gelo estava sobre a égide de controle destes engenheiros siderais que fez com que houvesse uma mudança climática na Terra, como nós vamos estudar na próxima semana. Vamos estudar o período pós-diluviano ou atual, não é? O nascimento do homem. Nós vamos passar um vídeo e vocês vão ver como é que era o meu amigo argentino Walter, alguns 10 mil, 20 mil anos atrás, como é que era o biotipo do nosso querido Walter, o argentino, que participa aqui conosco, não é? Então, nesse estudo, boa noite, Dea. Você tá em casa ou tá na casa do caminho, Dea? Tô em casa. Ok. Este período diluviano teve a assinalá-lo um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas. Se essas espécies não tivessem desaparecido, que tipo de forma humanoide teríamos? Vocês já pararam para pensar? Se o asteroide que destruiu o planeta, como nós estudamos na semana retrasada, se não houvesse a Era do Gelo
que tipo de forma biológica nós teríamos? Como Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, que foi um período das formações das verdadeiras aberrações genéticas, onde os engenheiros siderais estavam manipulando o DNA, o cromossomo, para surgimento de uma forma humanoide que pudesse habitar transitoriamente o espírito, que passaria pelo seu processo sucessivos de inúmeras reencarnações, não é? A imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam despojos, por toda parte deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas violentamente arremassadas fora dos respectivos leitos invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que eles formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos, não é? Esses terrenos diluvianos, como por exemplo, nós temos aí a Chapada Diamantina, o Parque Nacional da Chapada, que fica no coração do estado da Bahia. Está o Vale do Capão, por exemplo, está numa altitude de 900 metros. A cidade de Piatã, que faz parte desse conjunto do Parque Nacional da Chapada Diamantina, Piatã, está aproximadamente a 1.780 metros de altitude, a cidade mais alta do Nordeste brasileiro. E lá nessa região, visitando, nós vamos encontrar aspectos do período diluviano, aonde serras e montanhas rochosas de milhões de anos eclodiu, saiu das profundezas do mar, onde aquela região, de certa forma, já foi povoada pelo mar. A estrutura, o aspecto do esboço geológico da Terra naquela época era completamente diferente do que nós conhecemos hoje. E curtir aquela temperatura, minha amiga Déia, de 7 graus lá em Piatã, nesse período do mês de abril, maio, junho, é realmente sentir, não é? Essa força da natureza. Quanto mais nós estamos em um altiplano, mais a gente sente uma temperatura mais próxima, né? Como nas cordilheiras dos Andes, não é? E que sabemos que é uma das cordilheiras mais altas das Américas, não é? Que chega a 3.000, 4.000 metros de altitude, 2.000 metros de altitude, e que nós sabemos que ali naquelas grandes cordilheiras andinas também houve um processo de períodos geológicos astronômicos, e que toda essa parte do planeta Terra ficou praticamente debaixo de gelos, de camadas de gelos, durante 24.000 anos, 100.000 anos, 200.000 anos. Então nos leva a refletir como será o futuro da humanidade. Será que teremos uma nova era glacial? E como nós reagiremos? Os filmes de ficção muitas das vezes nos mostram o que pode vir a ocorrer se nós não nos educarmos a vivermos de forma compassiva, respeitando a Mãe Gaia, o planeta Terra. No item 43, ele diz assim: um dos vestígios mais significativos desse grande desastre são os penedos chamados blocos erráticos. Quem adivinhar o que é esses blocos erráticos vai ganhar uma passagem com tudo pago para passar 4 meses na Antártica.
Eu vou até beber água. Quem adivinhar o que é blocos erráticos, nós vamos fazer uma vaquinha. Eu vou falar com a tesouraria da Casa do Caminho para pagar uma passagem de ida e volta para passar 3 meses na Antártica. Então, eu vou deixar para que vocês respondam. Eu tô fora. Eu vou deixar para que vocês respondam na segunda parte do estudo. Eu não vou explicar o que é blocos erráticos até vocês chegarem à conclusão. Eu vou ler de novo. Um dos vestígios mais significativos desse grande desastre são os penedos chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação a rochedos de granitos que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos. Algumas vezes há muitas centenas de léguas, algumas vezes há muitas centenas de quilômetros, de não sei quantos mil quilômetros de distância das montanhas de onde foram arrancados. É claro que só a violência das correntes há podido transportá-los e tão grandes distâncias. De certa forma, aqui já está respondendo que esses blocos erráticos foram carregados pelo período da era glacial, Uma pedra de grande tamanho, né? As pedras de grande tamanho. Exatamente, que foi levado pelo Se período deslocava de um período levado. Parece que foi na história que eu estudei isso. Pois é, Lúcia, pois é. De um local para outro, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, Lúcia vai passar 3 meses lá na Antártica curtindo o frio. Então, centenas de léguas significa centenas de quilômetros das montanhas de onde foram arrancados. É claro que só a violência das correntes há podido transportá-los a tão grandes distâncias. E aqui há uma nota de rodapé de Allan Kardec que diz o seguinte: um desses blocos, evidentemente provindo pela sua composição das montanhas da Noruega, serve de pedestal à estátua de Pedro o Grande em São Petersburgo, né? Que fizeram a estátua de Pedro, um dos artistas da Renascença, pegando um pedaço dessa pedra, desse bloco, não é? Iria fazer a estátua de Pedro o Grande em São Petersburgo, né? Na antiga Prússia, que é conhecido hoje como a Rússia ou antiga União Soviética. Outro fato não menos característico e cuja causa, se não descobriu, ainda é que só nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros areolitos, pois que somente nessa época eles começaram a cair. Segue-se que anteriormente não existia a causa que os produz. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que formaram, não é, as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra, mudança que deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse operado gradualmente, os animais como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em tão grande número no estado fóssil nas terras polares, teriam tido de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Ou seja, ele está dizendo aqui
que a mudança foi brusca, não é? Ela não foi gradativa. Houve uma mudança assim radical. E nessa nota de rodapé, Kardec ele diz que por volta do ano de 1771, o naturalista russo Pallas, não é? E Peter Simon, o alemão, se tornou famoso na Rússia porque encontrou nos gelos do norte o corpo inteiro de um mamute revestido de pele e conservado parte das suas carnes. E em 1799 descobriu-se outro igualmente encerrado, não é? Num enorme bloco de gelo na embocadura do Lena, que é o rio na Sibéria. A Sibéria, para que vocês, se vocês não querem ir para a Antártica, ô Lúcia, vocês podem ir para a Sibéria, que a temperatura lá é 50 graus abaixo de zero, congela até pensamento. Alguém gostaria de ir para a Sibéria? Conhecer a Sibéria? Hã? Eu vou até beber água. Alguém se candidataria? Deus me livre. Eu tô morrendo de frio aqui. Professora Tereza Bartira, não quer ir lá para a Sibéria? E que foi descrito pelo naturalista Teresa, pelo naturalista Adams, os Iaucutos das circunvizinhanças lhes despedaçaram as carnes para alimentar seus cães. A pele se achava coberta de pelos negros e o pescoço guarnecia o espessa crina, a cabeça do animal, né? Que ficou totalmente congelado durante milhões de anos. Você sabe que quando alguém morre no Everest, os alpinistas que tentam escalar o Himalaia, que é a montanha mais alta do planeta, com quase 8.000 metros de altitude, 8.000 quilômetros, 8 quilômetros de altura, os alpinistas que desaparecem e quando é encontrado, o corpo está o cadáver está praticamente conservado por conta do congelamento. Então, debaixo dessas grandes camadas há muitos animais que ainda não foram descobertas e que a paleontologia, a arqueologia vem utilizando do que é mais sofisticado, mais moderno, para descobrir o período da Era do Gelo na qual esses animais. Na próxima semana, ao estudar o período do nascimento do homem, vamos saber como foi que o homem, do período da pré-história, saiu dos outros continentes e vieram para as Américas, para a América do Sul, para o continente sul-americano. Como eles atravessaram este continente, se já os continentes já estavam separados como nós conhecemos hoje. Será que eles vieram de lancha? Será que eles pegaram o ferry-boat para atravessar do continente europeu para o continente sul-americano? Ou vieram de transatlântico naquele período da Era do Gelo? Quem acertar como esses homens de Neandertal, os homens da pré-história, conseguiram atravessar e vieram construir residência em Morro do Chapéu, na Vila do Ventura. Eu tive na Vila do Ventura, que é um distrito a 20 quilômetros de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Eu tive numa caverna e lá nesta caverna tinha pinturas rupestres, pinturas do período neolítico, do período do homem da caverna. O que eu quero dizer que nós não somos os donos do território brasileiro. Antes de surgir os índios em terras andinas, em terras sul-americanas, em terras norte-americanas, já existiam civilizações, não é? Os nossos
antepassados, não é? E lá na Vila do Ventura eu visitei uma caverna que tinha essas pinturas do período em que as Américas tinham civilizações, homens da pré-história, não é? Que são os nossos antepassados, que nós carregamos os seus DNA, os seus cromossomos, não é? Então, quem adivinhar, aí ganha uma passagem para ir lá para a Sibéria, não é? E ninguém está querendo ir para a Sibéria. James, por que você não consegue uma passagem para ir para um lugar mais quente? Não tem problema, Teresa Bartira. A gente pode conseguir uma passagem para ir para o deserto do Saara e perguntar a Teresa, minha amiga Teresa, que é professora, por que o deserto do Saara, não é? À noite a temperatura cai abaixo de zero e durante o dia a temperatura é 50 graus de temperatura, não é? Então isso é assunto para os próximos capítulos, para os próximos estudos. Então, se Teresa não quer ir para a Sibéria, vamos mandar a Teresa para Marrakech, para Marrocos, lá para aquela região, para sentir a diversidade de vida. O clima da Terra é algo fantástico. Se vocês não podem viajar porque não tem dinheiro, eu vou dar uma dica fabulosa. Existe uma ferramenta tecnológica de alta definição de imagem que está que todos vocês podem acessar, que é o Google Earth. Há uma plataforma chamada Google Earth, que você se cadastra, você vai passear por várias partes do planeta e tendo imagens em tempo real. Então vocês podem ir para a Sibéria, podem ir para o deserto do Saara, conhecer a diversidade de culturas, a diversidade de clima e do ecossistema do nosso planeta Terra, viajando pelo Google Earth, não é? Que é fabuloso. Então, já no item 47, ele diz assim: na tormenta determinada pelo deslocamento das águas, pereceram muitos animais, outros, a fim de escaparem à inundação, se retiraram para os lugares altos, para as cavernas e fendas, onde sucumbiram em massa, ou de fome, ou devorando-se, ou ainda talvez pela erupção das águas nos sítios onde se tinha refugiado e de onde não puderam fugir. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais, não é? Diversos carnívoros e outros que são encontrados de mistura em certas cavernas, que por essa razão foram chamados brechas ou cavernas de ossadas. Grandes ossadas foram encontradas em inúmeras cavernas ao redor do planeta Terra. São encontradas as mais das vezes sob a estalagmites. O que é estalagmites? Não é só isso a gente encontra dentro das cavernas, né? Que são aquelas pontas é um tipo de formação rochosa que sobe do chão, não é? De uma caverna devido ao acúmulo de material depositado no chão por gotejamento no teto. Então, é chamado de estalagmitite. Então, pelo que a gente vê aqui nesse capítulo do período diluviano, Kardec coloca no rodapé do livro, que diz o seguinte: com esse grande número de cavernas semelhantes, algumas de enorme extensão, várias existem no México, de muitos quilômetros. A de Aldesberg
em Carniola, Áustria, tem nada menos de 3 quilômetros a 5 quilômetros, uma das mais notáveis, que pertence a uma cidade que esse nome aqui eu não estou entendendo muito bem. Se tiver alguém que fale aí húngaro ou alemão, você fala alemão, Tereza? Hein, Tereza? Alguém fala alemão aí para me ajudar? Geilen-Nordsen. Dá para embolar a língua, né, Tereza? Há muitas delas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, Sicília e outros países da Europa, não é? Ou seja, ele nos apresentou aqui que este foi um dos períodos mais significativos da última era do gelo, que aconteceu há 24 mil anos no passado, e que provavelmente isso poderá vir a ocorrer no futuro. Portanto, nos leva a perceber que o planeta Terra, como nós estamos estudando, no seu período de formação, lembra que estudamos a uranografia, a formação do planeta, que foi de uma explosão do Big Bang há 4 bilhões de anos e meio, e que nesse período das diversas eras de formação da Terra, ele vai continuar no seu processo cíclico de transformação. Então a pergunta é, será que em um futuro próximo haverá outra era glacial? Essa é a pergunta que eu passo para todos vocês, para que a gente possa agora interagir. Será que ocorrerá, Tereza, uma nova era? Estou impressionada como é que o senhor sabe que eu estudei alemão 3 anos. Agora eu me esqueci, viu, professor? Eu realmente não sei, eu estou impressionada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei a questão do deserto não, viu? Se eu sei, eu me esqueci. Mas o que eu lembro é que, por exemplo, a Cordilheira dos Andes foi o quê? A pressão dentro da crosta no globo terrestre. Então, a pressão, o magma se movimentou, então as placas da crosta terrestre então se movimentaram. E aí uma desce, outra sobe e forma as montanhas, as cordilheiras dos Andes foi formada assim. Isso eu me lembro. Mas a questão do deserto, por que o clima é úmido, eu realmente não sei. Então, há essa movimentação na Terra, eu não sei de quando em quando, eu não sei, mas há esse movimento na Terra e que, inclusive, quando essas montanhas surgem, não deixa as nuvens, a umidade está aqui por causa dos oceanos no litoral, então não deixa as nuvens passarem. Por isso que fica seco do outro lado, não chove, e aí fica seco, deserto. O sertão, por exemplo, tem isso, o Planalto da Borborema, ele não deixa as nuvens carregadas de umidade, que é vapor d'água, passar, porque elas não conseguem, tanto que chove a chuva orográfica, chove aqui, mas ela não consegue, não tem força, está pesada a nuvem de subir para chover do outro lado, então fica seca. Isso acontece em outros locais também, disso eu me lembro, que estudei e que estudo. Agora, porque o deserto, eu realmente não lembro, não. Então, eu acho que essa movimentação, ela é natural, ela acontece naturalmente, e causa essas mudanças, né? Tanto que o deserto foram achados fósseis e por isso tinha água ali, que são fósseis que hoje tem outro lugar, então tem fósseis de plantas e de animais, então sabe-se que ali houve água e hoje não há mais. Então a Terra faz esse movimento, porque eu não sei não. Vamos lá. Eso se llama de placas tectónicas. Y eso acontece casi continuamente. Tenemos 275.000 terremotos o mini terremotos no planeta.
Isso foi o que eu escutei e percebi escutei na internet. Ok, isso mesmo. Vamos lá, vamos interagindo. Eu fiz uma pergunta, não é, Tereza? Será que ocorrerá um novo período glacial? O que é que você poderia me dizer, Diogo? Diogo? Tá ouvindo, Diogo? Estou ouvindo. Neste livro que nós estamos estudando, não apresenta outro cataclisma dessa espécie. Tem outros, mas, do ponto de vista glacial, me parece, no que eu estou vendo aqui, não voltará a ter tanto quanto este. Primeiro porque significaria, inclusive, uma destruição totalmente da civilização. Significaria alterar completamente a estrutura que estamos assentados. Então, me parece que este momento já começa a finalização, e de uma maneira, inclusive, mais tranquila e calma e serena, da adaptação do planeta Terra para que surjam vidas, outras preparando este terreno exatamente para que comece a acontecer que se pode chamar de teoria de condensação, etc., para as evoluções do globo. Haverá outro cataclisma no futuro, mas o aumento da eliminação do volume da Terra parece que já não cabe mais esse tipo de dilúvio, né? Que trouxe uma transformação muito profunda e produzindo exatamente eras glaciais, eras que o globo ficou totalmente tomado de gelo. Ok. Essa reflexão que Diogo nos apresenta, eu estou com um livro aqui, o nome desse livro não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver aqui, estão vendo aí? Nova Terra, Nova Raça Humana, Índigos e Cristais, não é? Nova Terra, Nova Raça Humana, Índigos e Cristais. Eu estou lendo esse livro que é de Mônica de Medeiros, que ela me presenteou quando eu estive em São Paulo. Eu fico, assim, sabe, Diogo, maravilhado com esses estudos, que Kardec, na realidade, ele não fechou nada, ele deixou portas abertas para uma infinitas possibilidades de muitos conhecimentos. O conhecimento ele não tem uma porta fechada, ela é uma porta de forma aberta, infinita, para a gente criar as nossas hipóteses, as nossas conjecturas. Mas podemos dizer como será essa nova Terra, como será o futuro da humanidade. Estamos estudando ao longo, meu amigo Diogo, já são 3 anos e 6 meses estudando a Gênese, 3 anos e 6 meses, porque esse grupo que vocês estão participando, todos vocês, estão fazendo parte do 2º ano dos estudos, mas a gente já vem estudando a Gênese desde abril de 2019 na Casa do Caminho, de forma ininterrupta. Fechamos ano passado o último capítulo e agora estamos na 2ª fase. E cada estudo, meus amigos, nos leva a crer que nós vivemos em um planeta de infinitas possibilidades, não é? E que nós somos os vamos dizer assim, os maestros desta infinidade de possibilidades de mudar o planeta ou não. Depende de nós, depende como nós estamos administrando o planeta Terra. Eu vou colocar o vídeo quando terminar a aula aí, Tereza vai disponibilizar aí no grupo,
E vocês vão assistir na íntegra o vídeo de 10 minutos que os professores de paleontologia, que são 2 jovens professores na área da paleontologia, que estavam falando sobre o planeta Terra, bola de gelo. No final ele fala ali, Diogo, que será que haverá uma possibilidade de ter outro período glacial? Aí ele vai dizer que provavelmente por conta do efeito estufa, nós estamos retardando esse processo. Mas o que eu quero deixar claro, na análise dos espíritos, que nós estamos em um processo evolutivo de todas as formas. Se o corpo biológico é o planeta, vamos dizer que o nosso corpo biológico é um planeta na qual o espírito está habitando transitoriamente este corpo que nós vamos chamar de planeta. O nosso corpo é um grande planeta, é um organismo vivo que serve de mata-borrão, como vai dizer o povo da roça, né? É um mata-borrão para que o espírito se expresse. Então tudo está em evolução. Eu vou repetir uma frase corriqueira nossa, do Fritz Joff Capra. O Fritz Joff Capra, no seu livro Conexão Oculta, que foi o autor daquele best-seller, O Tal da Física, ele vai afirmar que nós não evoluímos no planeta Terra, evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Houve o nascimento da Terra, a Terra agora houve a sua gestação, ele passou pela sua fase de juventude, vai passar pela fase da terceira idade, da senectude, e vai chegar um dia que o planeta Terra vai virar uma anã gigante e vai desaparecer. Até lá, eu tenho certeza que a minha amiga professora Teresa Bartira, não é? Com as suas bandeirolas no seu apartamento, não estará mais aqui, não é, Teresa? Então, Teresa estará em regiões que não mais precisará ter. Eu gosto de bandeirola, eu curti muito São João, viu, Teresa? Dancei um São João pé de serra lá no arquipélago de Tiaré. A única festa que eu gosto é de São João. Teve a festa de São João aí, o forró da Casa do Caminho, eu não pude ir porque eu estava lá em Nova Açores. Quando teve a festa aí da Casa do Caminho do São João, eu estava lá em Nova Açores e não pude ir. Mas eu gosto de dançar um forró pé de serra. Adoro São João. É a única forró que eu gosto. Por isso que eu estou vendo as bandeirolas aí na casa de Teresa. Então daqui a alguns bilhões de anos, meu amigo Diogo, não tem forró certo, não tem carnaval, não tem mais esses padrões que nos limita ao mundo em litígio. Então o planeta vai deixar de existir, o sistema solar vai deixar de existir, não é? A Via Láctea vai deixar de existir. O nosso universo, meu amigo Diogo, vamos viajar um pouco, né, Diogo? Dentro da lógica. O universo, como nós o conhecemos, vai se reinventar para surgir novos outros universos. Então, nosso universo que nós entendemos hoje é fruto de outros universos que já tinham surgido. É o nascimento e morte de um universo sucessivamente. Então, nós somos o quê? Dentro desta cronologia universal, vivemos apenas alguns segundos, microsegundos de existência física na Terra. E o espírito, na sua qualidade de princípio inteligente do universo, ele está no seu processo de intelectualizar a matéria. O que significa intelectualizar a matéria? Quer ver um exemplo? Eu estava nesse arquipélago de Tiaré, lá em Vila de Galeão, e lá em Galeão, as pessoas, é uma vila de pescadores, é uma vila de quilombola. Galeão é uma comunidade quilombola, que eles vivem da pesca e do mangue. Então, praticamente a alimentação de todos eles é de pescado.
E teve um momento que eu fui em um restaurante e me lembrei de suas considerações, Déia. Eu fui em um restaurante, Déia, comer um catado de siri e me lembrei de uma observação que Déia fez. O que Déia tinha comentado, eu já sabia. Então, quando a moça trouxe, Déia, aquele prato de siri catado, eu disse assim para ela, minha amiga Déia, minha amiga, esse siri catado tá uma delícia. E eu diria a você que antes de você colocar o siri vivo, não é isso, Déia? Se coloca o siri, os caranguejos vivos, dentro de uma panela fervendo, eles morrem, eles são colocados vivos, é realmente desumano. E aí eu dizia à moça do restaurante que antes dela colocar os caranguejos e os siris vivos dentro da panela quente, que ela fizesse uma prece, que agradecesse a Deus. E aí o que eu achei muito interessante, Tereza, que ela disse, seu James, eu nunca tinha pensado nisso. Mas por quê? Olha a pergunta que eu fiz, a natureza é perfeita. Eu fiquei curioso com a observação de Déia, acho que foi Déia que fez essa observação, que se coloca o siri, caranguejo vivo, e eu perguntei a ela, Tereza, por que vocês colocam o caranguejo e o siri vivo? Olha a resposta. Se nós matarmos o caranguejo ou o siri para cozinhar, a carne fica contaminada, fica amarga, não presta. É uma autodefesa do animal. E eles vivem disso. Se acabar com eles deixarem de comer siri e caranguejo, que é a comunidade quilombola, eles vivem disso. É o ganha-pão deles. Então a natureza é pródiga e bela. Jamie, e no futuro continuaremos tendo esse tipo de alimentação? Aí retornamos, vamos estudar isso bem mais adiante, sobre a evolução do espírito. Na medida que o espírito vai evoluindo, se desprendendo ou intelectualizando a matéria, ele vai modificando os seus padrões alimentares. Padrões alimentares esses que não vai caber mais se alimentar de formas de animais. Até lá, nós ainda temos muita estrada para continuar, porque a humanidade ainda está muito centrada na matança dos animais. Percebeu? Então, eu já deixo aqui para algumas outras reflexões de vocês sobre o tema de hoje. Alguém quer comentar? Eu me lembrei, viu, Déia? Não foi você que falou dos caranguejos? Abra aí, Déia. Não foi? Eu acho que foi você. Foi, caranguejo e siri. E você entendeu? Porque eu perguntei. Eles disseram, James, se matar essa senhora que no restaurante, se a gente matar o siri e cozinhar morto, ele exala, a carne fica um gosto amargo, insuportável para comer. Por isso que tem que ser cozinhado vivo. Isso é pecado. Oi? Eu conheço outra versão. Hã? A outra versão que eu conheço era que o pessoal falava, quando era garota, a família, todo mundo fazia e tal, e depois até eu aprendi a fazer também, é que se colocasse ele e matasse, porque aí eu matava, ele pronto, eu vou matar antes de botar para cozinhar. Soltava as pernas. Agora, que amarga, não, porque, pelo menos no caso do caranguejo, eu já comi, matei antes, cozinhei e comi, isso há muito tempo atrás, e ele não estava amargo. Bom, no caso do siri, eu não sei. Ela estava me falando do siri, e como ela é uma catadeira de siri, eu não tinha nem o que questionar ela, né? Eu tava... Isso não é pecado não, Deus? Não é pecado não? Não, a vida, eles não têm vida, não é pecado não? Se é pecado ou não, eu sei que a cadeia alimentar no planeta Terra ainda supre as necessidades humanas de todos nós. Mas não é que seja pecado. Não é pecado você
Você acha que não? Eu acho. Não é pecado. A cadeia alimentar está aí para alimentar a humanidade no estágio em que nós nos encontramos. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos mudando a nossa cadeia alimentar. Tá certo? Mas não vou entrar aqui na questão de ser vegano ou vegetariano, não é? Que isso independe de você, porque tem pessoas que é carnívoro, mas tem um padrão de ética, moral, espiritual muito avançado. Tem muitas pessoas que é vegano, vegetariano e que tem umas ideias completamente contrárias a muitos princípios, entendeu? Isso não quer dizer o importante é a sua evolução moral e espiritual. O que eu quero dizer é que hoje nós somos uma população de mais de 8 bilhões de criaturas humanas que ainda vivem nessa cadeia alimentar. Vai dizer isso lá na África que é pecado matar um animal para sobreviver? Ele vai dar risada. Eu disse, por favor, é a lei da sobrevivência, né? Você mata para um animal, para você suprir as suas necessidades alimentares. Isso é uma questão do mundo católico, não é? Que eu não vou entrar aqui nessa questão. Então, o que eu quero deixar bem claro, que esse estudo nos convida a rever vários aspectos em que nós vamos aprendendo a se conhecer, nós vamos modificando-nos a nossa forma de perceber, de se alimentar. É tudo uma questão de tempo, não é? O tempo, o remédio para todos nós é o tempo, não é? O período diluviano foi um tempo e que passou e que nós hoje estamos vivendo nesse momento atual, estamos vivendo a época Holoceno, esse período nosso hoje dentro da escala da era cenozoica. Nós vivemos numa era cenozoica e dentro dessa era cenozoica vivemos a época Holoceno, que é a atual época. O futuro, como eu mostrei naquele vídeo da semana passada, como será o futuro da humanidade? Nós não sabemos. Sabemos sim de como nós estamos hoje e a forma como nós estamos lidando com o planeta Terra. Isso sim fará diferença para o futuro da nossa humanidade. Então, vamos deixar para a próxima semana o último capítulo do estudo Esboço Geológico da Terra, que vamos falar sobre o período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Então vamos ver como é que eram as características do meu amigo Walter, o argentino, como é que ele era num período que ele viveu na pré-história lá nas cavernas na Argentina, não é? Ô professor, professor. Oi. Me diz uma coisa, eu estava aqui pensando. Então, mas com essa sua fala aí do final, eu estava assim pensando. Então, Deus, né, interfere aí para essas mudanças acontecerem, porque a gente não sabe quando vai acontecer, o que é que vai acontecer. Mas agora você está falando que, e é verdade, que o humano interfere muito, esqueci o nome do impacto agora, alguma coisa, interfere muito negativamente na natureza. Então, nós criamos essas mudanças todas, nós também somos envolvidos, estamos envolvidos, mas não somos nós que criamos essas mudanças todas. Fiquei pensando se somos nós também. Bom, nesses últimos 200 anos, quando começou a era industrial na Inglaterra, no século XVIII,
naquele período da Revolução Ferroviária, da industrialização na Inglaterra do século XVIII, nesses últimos 250 anos, e que o homem começou a mexer com o ecossistema da Terra há 250 anos, há 300 anos no máximo. Aí a gente começou que o processo do efeito estufa já vem ocorrendo nesses últimos 250 anos, com a industrialização, não é? E a gente sabe que isso sim tem um impacto, como vocês viram ontem, em uma reportagem, de que há ilhas flutuantes, que cada um de nós provavelmente estamos consumindo um cartão de crédito, por ano nós consumimos dentro da cadeia alimentar de peixes, não é? De animais que comem plásticos, os peixes que se alimentam de plásticos nos oceanos, e que nós consumimos esses peixes, estamos consumindo plástico. O que eu quero dizer que nesses últimos 250 anos a civilização humana está mexendo com o ecossistema do planeta Terra, e todos nós estamos acompanhando. Só que esse período que a gente está falando de milhões de anos é um período natural, cíclico da Terra no seu processo de evolução. Só que agora nós estamos antecipando muitos fatos que poderiam ocorrer daqui a milhares e milhares de anos no futuro. E nós estamos antecipando com a destruição da camada de ozônio nossa do planeta Terra, não é? Então, é isso que os ecologistas, os ambientalistas estão nos alertando para que a gente mude a nossa forma de lidar com a questão do nosso consumo, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com os animais, não é? A nossa relação com tudo que está ao derredor da nossa existência. Não é? Porque isso tem um preço, e nós estamos pagando esse preço, já estamos pagando esse preço pelos grandes cataclismos que está acontecendo no território brasileiro, com as grandes enchentes que atingiu Recife, Petrópolis, o Baixo Sul da Bahia, que foi destruída, e essas enchentes, essas precipitações de chover 700 milímetros e destruir casas, isso é uma interferência da raça humana dentro do seu ecossistema de vida. Isso todos os ambientalistas sabem que o inimigo número 1 do planeta Terra na atualidade é o ser humano, por ganância, como por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, no estado do Texas, existe uma fazenda, Teresa. Essa fazenda, ela tem uma fazenda criação de gados. Ela tem a extensão de 100 quilômetros. É uma fazenda tipo, você sai de Salvador e vai à Feira de Santana. São 100 quilômetros entre Salvador e Feira. Em linha reta de criação de gados confinados, 100 quilômetros de curral de gados confinados para a matança, produzindo, como é que se diz assim, um tipo de gás que joga para a atmosfera da Terra e que isso altera o ecossistema do planeta Terra. Então, quando nós falamos, ou melhor, os espíritos nos apresentam que o planeta está no seu processo de provas e de expiações, tudo isso aqui é um processo de provações e de expiações criadas ou criado por todos, por nós, para o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração não vai caber mais esse tipo de discurso que a gente está tendo aqui, essas preocupações nossas. Ô James, e quando ocorrerá? Aí Teresa pode me perguntar, James, e quando se iniciará esse mundo de regeneração?
Quando ocorrerá esse mundo de regeneração? Eu diria que esse mundo de regeneração ele já está em curso dentro de você. A regeneração se inicia no mundo íntimo de cada um de nós, quando nós vamos mudando, modificando os nossos hábitos mentais em todos os campos. O mundo estará totalmente regenerado, não é daqui a 50 anos, não é daqui a 100 anos. O planeta Terra estará totalmente regenerado daqui a milênios no futuro. Nós ainda vamos ter que reencarnar inúmeras vezes para fazer parte desta nova sociedade, desta nova Terra. Eu tenho certeza, sabe, Tereza, minha amiga Tereza, eu tenho certeza absoluta, porque eu sou muito otimista nesse sentido, pela visão holística que a gente procura ter da visão espiritual nossa, que nós somos o futuro da Terra. Todos nós que estamos aqui neste estudo da Gênese, amanhã desencarnaremos. Em uma futura reencarnação de todos nós que estamos aqui neste estudo, com conhecimento da doutrina espírita, reencarnaremos com a nova visão de um mundo melhor. Reencarnaremos trazendo novos padrões mentais. Isso eu tenho certeza absoluta. Que eu reencarnarei com outra ideia de espiritualidade e espiritualização muito mais avançada. Não é? Todos nós. Porque esse conhecimento, ele não vai ficar perdido. Nós vamos levar sim para as futuras reencarnações. E que vai compor essa sociedade do futuro, essa nova terra, como diz Mônica de Medreiros, né? A nova terra, a nova raça humana que está no seu processo de mudanças, com as crianças índigos, as crianças cristais, que estão chegando aí para modificar esses padrões psíquicos mentais nossos, que vai compor a nova terra, esse mundo de regeneração, que não é daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ainda vai levar muito tempo, alguns milênios. Nós estamos iniciando os primeiros segundos desse mundo de regeneração, que ainda estamos num processo de ebulição, de metamorfose. É o que está ocorrendo. Tudo que está ocorrendo aí, a onda de tráfego, não é? A onda de guerras, de desentendimentos políticos na humanidade, isso é um processo de convulsão moral que o planeta está passando, que a raça humana está passando por uma convulsão moral e espiritual para surgir uma nova terra, uma nova era, que é, meus amigos, minha amiga Tereza, que é o último capítulo, né, Tereza, do estudo da Gênese, que é a nova geração. É o último capítulo do livro A Gênese, e que nós vamos encerrar o estudo da Gênese falando sobre a nova geração. E que nova geração é essa? Eu não vou antecipar, né, Tereza? O último capítulo do livro A Gênese. Mas essa nova geração, eu tenho certeza que terá a participação de Tereza, de Diogo, de Lígia, não é? De Lourdes, de Eliene, de Bárbara, de todos nós. Faremos parte dessa grande transição planetária que está no seu processo. Então eu não vou participar, não, é? Que Lúcia Evangelista, Gildete. Só porque cheguei agora. Não, Lúcia, é todos nós, minha amiga Lúcia. Todos nós. Os 33 participantes que estão aqui na sala nos acompanhando, porque é muita gente. Então, o meu amigo Valduca, não se preocupe, Valduca, você também fará parte. Agora depende de você, Valduca, depende de você, Lúcia, depende de cada um de nós, qual é o papel que eu estou exercendo para essa nova terra, para esse novo mundo. O novo mundo ocorrerá no dia que você construir um mundo novo, no mundo íntimo de você. Então, o céu e o inferno é um estado de consciência espiritual sua.
O mundo de regeneração iniciará no dia que você tomar uma tomada de decisões de mudar você mesmo, de dentro para fora. Como dizia Teresa de Ávila, a mística de Ávila, Santa Teresa. O castelo interior, o nosso mundo íntimo. Mergulhe nas suas cavernas internas e quebre as suas placas tectônicas com a onda gigante que são as emoções. Nós utilizamos placas tectônicas rígidas no nosso mundo íntimo e que periodicamente vê uma onda gigante, que em japonês é tsunami, para quebrar essa rigidez do nosso ego e descobrirmos os verdadeiros arquipélagos e as diversidades de moradas que existem dentro de cada um de nós. Portanto, eu encerro passando a palavra aqui para a dona Edna, que ela levantou aqui a mão. Pode falar, Edna. Pode falar, dona Edna. Dona Edna. Eu levantei a mão. Boa noite, eu vou precisar sair. Eu tenho outra atividade. Já estamos terminando, dona Edna. Agradecemos a todos vocês. Eu vou pedir alguém que se candidate aí a fazer a prece. Se o meu amigo Diogo estiver inspirado, como sempre está inspirado o nosso amigo Diogo, não é, Diogo? O meu amigo Diogo, ele é muito bem inspirado para encerrar as nossas atividades. É com você, Diogo. Muito obrigado, Mestre Jesus. Mais uma vez estamos sendo banhados de conhecimentos referentes aos resultados dos nossos comportamentos. No quesito que refere-se a como nós próprios devemos compreender a formação desta casa e que atualmente habitamos. Na questão do que estou fazendo na Terra, o que eu faço com esta natureza. No momento que a transição pinta para nós, a presença do processo de regeneração, uma pergunta invade os nossos corações. E nós, diante desta beleza trazida pelo Pai Eterno, que nos escolheu através de Jesus para habitar, cabe a todos nós refletir, meditar, refletir sobre os processos, principalmente industrial, do comportamento mental e do comportamento ético, que, por certo, influenciará no processo evolutivo de cada um de nós, mas também a preparação, a transformação cada vez deste ambiente que podemos dizer de moradia de paz e de amor, para que sigamos cada vez mais, assim como o nosso corpo físico cada vez se transforma e se melhora de acordo, seja o nosso grau espiritual, a nossa casa, planeta Terra, cada vez mais se preparar para nos conceder um espaço para a vida humana, cada vez mais conectada com as questões de ordem e espiritualidade.
Assim, meus irmãos, agradecemos mais uma vez a aula de hoje, aos seus tutelares espirituais, aos coordenadores espirituais deste grupo de estudo, que eleva cada vez mais as nossas mentes para aspirações revestida, alicerçada em comportamentos tão explicados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A paz esteja com todos nós. Boa noite. Boa noite, que assim seja.